Olá, meus irmãos. Eu quero hoje começar lendo o Salmo 126. Salmo 126 nos diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Esse salmo é um salmo que fala sobre o retorno do povo de Israel depois do período de cativeiro na Babilônia, um tempo de sofrimento e de muita dor para o povo de Israel naquela época. Quando eles retornam, eles dizem que eles estavam como quem sonhavam, né? E eles estavam voltando para casa e estavam vendo os feitos de Deus e estavam alegres, mas havia no coração deles a realidade, uma dura realidade: recomeçar, refazer. E eles sabiam que para isso eles precisariam do socorro e da assistência de Deus. Daí o motivo deles orarem nesse cântico dizendo: restaura, Senhor, a nossa sorte. Nós estamos à espera de que as portas se abram e nós possamos retornar às nossas atividades normais, tanto na nossa vida pessoal como na vida comunitária, como igreja, nos nossos cultos, nossas reuniões, nossas atividades. E a nossa oração também precisa ser esta, né? Precisamos continuar clamando a Deus para que Ele nos dê forças para continuarmos seguindo e pedindo para que Ele restaure a nossa sorte e cuide dos detalhes do nosso futuro, como Ele tem cuidado até aqui e tem nos ajudado. Vamos louvar o Senhor e vamos meditar na palavra de Deus, vamos orar. Senhor, eu quero te dar graças por estarmos juntos mais uma vez diante da tua palavra e junto com os meus irmãos. Eu oro para que o Senhor nos abençoe nesse tempo, Senhor, tão diferente em que vivemos. Ajuda-nos, ó Deus, a permanecermos firmes. Continua a proteger a saúde de cada um de nós, os nossos familiares. Continue, Senhor, a trazer ao nosso coração a fé que necessitamos, os recursos materiais, emocionais, espirituais. Senhor, nos abençoa, Pai, nesse momento em que estamos na Tua presença, como igreja, buscando a Tua face em oração, abrindo nosso coração também para pensar e meditar na Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, alimenta-nos com ela. Senhor, trata conosco naquilo que nós necessitamos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Daqui a pouco eu retorno para nós meditarmos na palavra de Deus. Vamos louvar a Deus com os nossos irmãos do Ministério de Louvor da nossa igreja. A paz do Senhor, irmãos. Vamos adorar ao nosso Deus, legítimo de toda a honra e toda a glória. Não há outro como
de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti, até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Onde iremos nós? Lucas capítulo 15, versículos de 11 a 32, nos fala sobre a segunda parte da parábola do filho pródigo. Na primeira parte, Jesus conta sobre um jovem, filho caçula, que chega para o pai e diz: pai, eu quero ir embora, me dá a parte que me cabe, que eu quero ir embora. E Jesus diz que o pai então divide a parte que lhe cabe, ou que lhe cabia, e ele vai embora, ele segue rumo e vai para um lugar distante. E lá ele dissipa, né, acaba com os seus recursos, vivendo dissolutamente, com banquetes, com mulheres, com farra. E Jesus fala que um dia houve uma recessão econômica naquele lugar, houve uma seca que abateu aquele lugar e a situação ficou difícil. E agora o rapaz sem recursos, longe da família, passando necessidade, sem os amigos que estavam com ele por conta do que ele tinha a lhes oferecer. E esse rapaz agora sai à procura de sobrevivência, e ele diz que ele vai e pede até para comer a comida dada aos porcos, e nem isso lhe era dado. E nesse momento, né, de extrema miséria, aquele jovem então pensa, e ele chega a uma conclusão, né? O texto diz que o jovem então pensou: quantos trabalhadores vivem dignamente na casa de meu pai, e eu aqui morro de fome. Voltarei e direi a meu pai: pai, eu pequei diante dos céus e não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Três coisas acontecem aí nesse momento decisivo na vida desse jovem. Primeiro, que ele pensa, e mudanças na nossa vida começam a partir do que pensamos. Mas só pensar não resolve, né? Você pode pensar nos seus problemas o tempo todo e você fica girando em torno do seu problema, pensando no problema, e não sai do lugar. Então o jovem ele não só pensa, mas ele decide, né? Ele toma uma decisão, ele diz: eu voltarei e direi a meu pai. A decisão é fundamental para qualquer mudança. Existem pessoas que vivem pensando sobre os seus problemas, mas nunca decidem o que fazer, né? E nunca decidem o que fazer, talvez por conta do preço a ser pago. Às vezes o preço a ser pago é um preço difícil, às vezes você tem que voltar atrás em algo que você fez, às vezes você tem que pedir perdão a uma pessoa, às vezes você tem que se humilhar, às vezes você tem que arcar com uma despesa, ou pagar, ou fazer alguma coisa que vai lhe custar algo. E isso às vezes barra pessoas de tomarem uma decisão. O jovem, ele pensa, ele decide e ele tem uma atitude, ele realmente volta. Ele volta para a casa do pai.
uma decisão difícil de ser assumida, porque o preço a ser pago era um preço alto. Voltar para a casa do pai não era uma decisão fácil de ser assumida, né? Por quê? Porque um dia ele saiu de lá rico e ele agora está voltando miserável. Um dia ele saiu de lá honrado e agora ele está voltando humilhado. Um dia ele saiu de lá por cima e agora ele está voltando por baixo. E voltar para a casa do pai significava olhar nos olhos do pai, significava olhar nos olhos do irmão mais velho, significava olhar no olhar dos servos. Não era algo simples de ser assumido. Mudanças na nossa vida só ocorrem a partir do que pensamos, do que decidimos e das nossas atitudes. O jovem volta e Deus o surpreende, porque quando ele volta, o pai corre na sua direção, beija, abraça, restitui a ele a dignidade de filho e o manda fazer uma festa em casa. E quando está acontecendo a festa, então acontece a segunda parte da parábola do filho pródigo, que é a parábola do filho que ficou em casa. Geralmente a gente ouve muito sobre o filho pródigo, mas muito pouco sobre o filho que ficou. E o pai tinha 2 filhos, né? Um saiu e o outro não saiu, o outro permaneceu em casa com o pai. E o que é que nós podemos aprender com esse jovem que ficou em casa? O filho que não saiu de casa. Uma das lições que nós podemos aprender com esse filho que saiu de casa é que ele de fato ficou com o pai, mas ele ficou em casa com uma profunda amargura no seu coração. Quando o filho mais velho volta do trabalho, do dia, e se aproxima de casa, ele vê que o ambiente mudou. Ele escuta música no ar, e ele então pergunta aos servos o que está acontecendo, e o servo diz a ele: seu pai mandou fazer uma festa, porque o seu irmão voltou, e mandou matar um novilho cevado. E o coração do jovem então se enche de indignação pela atitude do pai, e repreende o pai, e diz ao pai: pai, quantas vezes eu quis comer um cabrito, um animal com os meus amigos e o Senhor não nos deu, não deixou. Há uma profunda rejeição do irmão mais velho para com o retorno do filho que saiu. Amargura. Tem muita gente na casa do pai que nunca saiu, nunca aprontou, nunca errou, nunca desobedeceu o pai, sempre procurou viver uma vida ali regrada, sempre procurou obedecer o pai, sempre esteve debaixo do olhar do pai, mas o coração está ressentido, amargurado. Tem muita gente assim na igreja, muita gente amargurada na igreja. Já foi alvo da misericórdia de Deus, já foi alvo da graça de Deus, ouve a Bíblia e a mensagem de Deus o tempo todo, está ali, mas com o coração fechado de rancor, de amargura contra alguém da igreja, contra um membro da família, ou contra uma pessoa com quem ele trabalhou ou conviveu fora de casa. É muito triste, mas é a realidade. E a grande questão é como lidar com a amargura, não é? Porque perdoar não é algo fácil. Não é algo fácil. Mas perdoar começa a partir do momento em que você entende que o que você sente, a amargura, é pecado contra Deus. E no momento em que você se arrepende diante de Deus, você está começando um processo de cura e de libertação desse sentimento que escraviza e que destrói. A amargura destrói a saúde física, destrói a vida espiritual, faz você uma pessoa problemática, porque você vai ter comportamentos que vão revelar esse sentimento seu.
Como lidar com isso? Perdoando. Então confesse a sua amargura diante de Deus, clame a Deus para que Ele cure o seu coração e comece a orar pela pessoa que te amargurou. Peça perdão pelo seu pecado, ore a Deus para que Ele te cure e comece a orar pela pessoa que te feriu, que te machucou. Admitir o que você tem e interceder pelo outro. Esse é o processo de cura para quem tem consciência da amargura no seu coração, dentro da perspectiva cristã. Comece a orar pela pessoa, comece a pedir a misericórdia de Deus por essa pessoa, comece a interceder por ela e pelo erro que ela cometeu um dia com você, para que ela não cometa esse erro novamente com outros. Comece a orar e você vai começar a perceber que na medida em que você vai falando diante de Deus o que você sente, o que você pensa, a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração, como diz Paulo lá aos Filipenses, capítulo 4. Amargura era algo que estava no coração daquele filho que ficou, né? Segunda lição que podemos tirar dessa parábola do filho que ficou, é que o filho, ele de fato ficou em casa, né? Mas ele ficou sem conhecer o coração de seu pai. Que tristeza! Vivendo debaixo do mesmo teto, mas sem conhecer o que vai no coração do outro. O filho não conheceu a tristeza que dominou o coração do pai quando o filho mais novo saiu de casa. E por não conhecer a tristeza do coração do pai, por não reconhecê-la, ele não se alegrou, ele não discerniu a grandeza da alegria que encheu o coração daquele pai quando seu filho voltou para casa. Conhecer o coração de Deus. Existem cristãos que não compartilham da alegria do pai. Existem cristãos que não compartilham da tristeza que vai no coração também, do coração do pai. Há um homem chamado Bob Pierce. Bob Pierce foi o fundador da Visão Mundial. E Bob Pierce, vendo a necessidade de acolhimento de crianças órfãs no pós-guerra, ele se esforçou então para ajudar o máximo de crianças, e daí nasceu a Visão Mundial, que é uma instituição cristã que cuida de crianças espalhadas aí pelo mundo todo, crianças órfãs. Bob Pierce morreu alguns anos atrás, e quando Bob Pierce morreu, a sua Bíblia, já surrada de tanto ser utilizada por ele, foi presenteada ao seu filho mais velho. E o seu filho mais velho, um dia, folheando a Bíblia do pai, saudoso, sentindo a ausência de seu pai, ele então abriu a contracapa da sua Bíblia, e ali, na contracapa da Bíblia, Bob Pierce escreveu assim: o meu coração está quebrantado com aquilo que tem quebrantado o coração de Deus. O meu coração está quebrantado com aquilo que tem quebrantado o coração de Deus. É muito bonita essa declaração de Bob Pierce. E viva, né, na experiência dele, porque de fato o coração dele era um coração quebrantado. Bob Pierce entendia que a mesma tristeza que havia no coração de Deus ao ver as crianças abandonadas sofrendo, também era o seu sentimento, né, de tristeza por essa triste realidade na vida de muitos, né, que é a orfandade de tantas crianças aí nesse mundo.
A terceira lição que nós podemos tirar dessa história do filho que ficou na casa do pai é de que aquele filho ele tinha tudo, mas não usou nada, né? Versículo 31 do capítulo 15 diz assim: vindo por esse seu filho que desperdiçou os teus bens como meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é seu. O filho mais velho se queixa de nunca ter tido, né, uma festa para ele. Ele se abre ao pai com amargura, com tristeza e revolta, indignação, né, pela atitude do pai. Mas o pai lhe lembra: tudo que é meu é teu. O pai concorda com ele de que ele sempre estivera com ele, mas afirma que tudo o que era dele também era de seu filho. Existem muitas pessoas na casa do pai, mas vivendo em estado de miséria. E isso é uma triste realidade. Um pastor foi visitar uma senhora que estava à beira da morte, e essa mulher morava em uma favela. E quando o pastor chegou e começaram a conversar ali, naquele momento, a senhora disse a ele que havia recebido de sua última patroa uma carta, um documento, um papel, e a patroa disse-lhe para que ela guardasse com carinho aquele documento, aquele papel. Ela, durante muitos anos, morou em uma mansão e serviu a essa patroa. Os anos passaram e agora essa mulher, já envelhecida, à beira da morte, no leito, comentava com o pastor sobre essa carta que essa patroa havia lhe dado. E o pastor perguntou a ela se ela havia lido, né? Havia aberto, lido. Ela disse que nunca abriu porque ela não sabia ler e também simplesmente limitou-se a guardar com carinho, conforme a mulher havia dito a ela para fazer. E qual não foi a surpresa do pastor? Que, tendo acesso àquele documento, viu que era um documento de fato, transferindo a ela algo precioso, de muito valor. Assim é também a nossa vida, como cristãos. Nós temos um testamento, e esse testamento é a palavra de Deus, é a Bíblia. Mas nós só usufruímos da riqueza desse testamento se nós tomarmos posse dela. Então, se nós não tomamos posse, nós não usufruímos da riqueza que temos para usufruir. O que está escrito na palavra de Deus é para mim e para você. Então, busque conhecer a palavra de Deus e busque usufruir dela na sua vida e da riqueza que ela pode acrescentar à sua vida. Antes de encerrarmos o nosso culto hoje, eu quero dar uma oportunidade a mais para os irmãos louvarem a Deus com um cântico, e logo depois eu volto para nós nos despedirmos e estarmos orando juntos. Daqui a pouco eu retorno. Em espírito e verdade, te adoramos, te adoramos.
adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, aonde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. O meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, aonde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, aonde flui o amor. Meu prazer é viver na casa de Deus, aonde flui o amor. A palavra de Deus hoje nos desafiou a pensar sobre nós enquanto estamos na presença de Deus, na casa dele, ilustrada aí na parábola que nós lemos e meditamos. Eu quero fechar o nosso encontro nessa noite apenas estimulando você a repensar a sua vida, especialmente permitindo que o Espírito Santo sonde seu coração. E caso haja raiz de amargura no seu coração contra alguém, que você caminhe na direção do perdão e seja liberto e curado dessas feridas, em nome de Jesus. Quero orar também para que você estimule o seu coração a buscar a Deus no sentido de ser mais sensível àquilo que está batendo no coração do nosso Deus. Deus se alegra e Deus se entristece. E a alegria de Deus e a tristeza de Deus deve nos importar também. E por fim, eu quero estimular você a pensar também e permitir que a sua mente e seu coração avalie até que ponto você tem buscado usufruir do que Deus tem lhe dado no seu dia a dia. Seja grato a Deus por aquilo que Ele tem te dado, mas também deseje mais, busque mais e faça isso com fé no seu coração, desejoso e realmente que Deus te dê mais para a sua vida espiritual principalmente. Vamos orar? Vamos nos despedir com esta oração. Senhor, nós colocamos a vida da igreja na Tua presença. Eu oro para que o Senhor continue a usar de misericórdia conosco e oro para que o Senhor nos ajude a termos a sensibilidade necessária, a voz do Senhor no nosso coração. Que o Senhor nos dê, Senhor, um coração sensível e voltado para Ti, desejoso de que o Senhor continue a nos edificar e a nos dar mais graça e conhecimento do Senhor. Abençoe a vida do Teu povo,
Senhor, e usa o teu povo para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a paz, a alegria, o consolo, o poder do Espírito Santo seja sobre a sua vida, a vida de sua família e da Igreja do Senhor, até que Ele volte. Um grande abraço, até mais.